pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carol, eu sou do Grupo Essenza, uma empresa de assessoria de saúde comportamental e sistêmica. E eu tô aqui com a minha parceira de trabalho e de vida. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui hoje nesse episódio. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Dr. Leonardo. Então, gente, olá, tudo bem? Primeiro, sem doutor, né? Vamos quebrar a formalidade, é Léo, tá? Então, eu sou o Leonardo, eu sou médico. Hoje eu sou gerente corporativo em uma multinacional. Tenho formação também em psiquiatria. Sou professor também universitário, um monte de coisa. Mas agora a gente está aqui com o prazer de participar do podcast com vocês, meninas. Muito obrigado pelo convite. Seja muito Muito bem-vindo, o prazer é Léo. nosso. E primeiramente a gente gostaria de agradecer, né? A gente gostaria de trazer um tema muito importante para vocês hoje, em âmbito corporativo, né? Que é a questão de saúde mental atrelada a essa questão, enfim, do colaborador, das empresas, em todo esse processo de âmbito corporativo. Temos a NR1, que estava para entrar em vigor agora em maio, né, de 2025, mas a gente está ainda analisando essa questão, porque o Ministério do Trabalho ainda não sabe, né, se ela vai entrar em vigor ou não. Mas a gente gostaria de saber de você sobre essa questão dessa dúvida na entrada da NR1, se é o momento certo, se você acha que não é o momento, se realmente faz sentido esperar e amadurecer um pouco esse contexto, porque é inevitável, né? A questão da saúde mental em âmbito corporativo, ela está presente. Então, a gente tem hoje o Brasil atingindo o maior número de afastamentos por saúde mental, por questão de ansiedade e depressão. Eu gostaria de saber de você sua visão, se você acha que a NR1 realmente poderia entrar em vigor agora e se seria algo benéfico para as empresas, se você acha que faz sentido ser melhor estruturado para entrar em vigor ano que vem. Mas, de qualquer forma, depois a gente vai conversar sobre essa importância, né, dos planos de ações dentro das empresas, né, para melhorar essa questão dos afastamentos, absenteísmo e por aí vai. Então, Carol, na verdade, assim, a NR1, ela vem como uma concatenação de muita coisa que já está acontecendo, Uhum. né? Então, assim, a gente falar de tempo certo ou errado, na verdade, a gente já tinha que estar olhando para esse tema há muito tempo, Com certeza. tá? A NR1, ela vem com uma estruturação um pouquinho melhor do que a gente já estava falando de saúde mental, de a gente conseguir identificar os fatores de risco dentro das empresas que podem desencadear um transtorno mental. Sim. E quando a gente olha para um cenário pós-pandemia, né, pós-pandêmico, a gente tem que a saúde mental, ela se tornou uma nova emergência, né? Sim. Ela já era um tema super relevante, sempre foi, Uhum. mas a gente viu uma crescente depois com a questão da própria pandemia. Então, quando a gente fala da NR1, dessa identificação dos fatores de risco psicossociais, é uma exigência legal, mas deveria ser uma boa prática de todas as empresas. Sim. Por quê? Qual é o principal ativo de uma empresa? E sempre foi o principal ativo de uma empresa? As pessoas, Colaborador. tá? Então, quando a gente olha para as pessoas com esse âmbito um pouco mais integral, com esse âmbito um pouco mais detalhado, e a gente olha o impacto que o trabalho pode trazer para a vida de uma pessoa, e um impacto positivo, claro, mas também um impacto negativo, Sim. e a gente olha isso de uma forma estruturada, de uma forma pensada, de uma forma a você identificar o que pode adoecer, ou seja, o que gera um risco ao adoecimento. Quando a gente olha isso nesse parâmetro, nós traçamos planos de ação em relação a todo esse contexto. Nós trazemos o trabalhador junto com a gente para traçar esses planos de ação, para construir tudo que tange a questão de saúde mental dentro de uma empresa. E a gente sai com um ambiente melhor, isso ajuda todo mundo. Sim, com certeza. Principalmente a pessoa, que é o nosso foco, mas também ajuda a corporação Com de certeza. diversas formas. Na consequência. Então, quando a gente fala dessa questão de, poxa, vamos postergar, não vamos postergar, eu não gostaria de ver só sobre esse parâmetro, tá? Poxa, vamos postergar a lei, mas a gente está aqui só para cumprir uma legislação? Não, a gente está aqui para pensar nas pessoas, para pensar no bem-estar das pessoas, Na qualidade de vida, na né? qualidade de Sim. vida e o quanto que isso vai Trazer de impactar benefício para a empresa. na vida da pessoa, principalmente, e, consequentemente, para todas as questões Com certeza. empresariais. Tá? E você acha que essa questão do aumento, né, desses casos de afastamento, absenteísmo, presenteísmo, tem relação total com a pandemia? Ou existem outros fatores relacionados, né, a isso? Que tem alguns dados importantes, né? 2024 foi o ano que teve um aumento significativo, né, nesses dados. E a pandemia foi em 2021. O que você acha sobre isso, Léo? Na verdade, como eu falei, a questão de saúde mental,
ela já é emergente há muito tempo, né? Talvez a pandemia, ela tenha trazido um estopim, Uhum. tá? A Uhum. questão de a gente ficar isolado dentro de casa, todo um contexto de nos privar de muitas Uhum. coisas que eram importantes. A gente vê de uma forma muito mais presencial, de uma Uhum. maneira muito mais real, pessoas partindo por causa do coronavírus. Uhum. Então, tudo isso pode ter sido assim um chamariz e a gente Sim. está estudando, poxa, Uhum. será que isso foi a causa ou só mais uma consequência que Sim. explodiu, né? A Sim. gente está estudando muito bem isso Uhum. ainda, mas já é uma crescente há muito tempo. Então, quando a gente olha para o cenário hoje de saúde mental e a gente olha o mundo, a gente entende que a empresa ela é um segmento, né, da sociedade. Uhum. Então, a gente tem que tratar dentro de casa o que a gente está vendo na sociedade. E o que a gente vê em sociedade são os transtornos mentais crescendo. Uhum. Então, eu entendo que assim, o microcosmos, né, que a gente está estudando dentro de uma corporação, ele vai ser reflexo da minha Com sociedade. certeza. Talvez a gente consiga tratar com um pouco mais de delicadeza, um pouco mais de cuidado. Sim. Sim, porque é uma população menor, Uhum. tá? Mas a gente tem que cuidar? A gente tem que cuidar. E as Sim. pessoas, assim, quando a gente fala de afastamento, nós temos dados aí mais recentes do INSS, saíram esse ano com um aumento significativo dos afastamentos previdenciários em relação a transtorno mental. Mas eu sempre trago essa provocação. Poxa, eu tenho muita gente se afastando. Uhum. Tudo bem. Uhum. Mas e quem está trabalhando e não se afasta? Uhum. Quando a gente olha para a saúde mental, é um pouquinho diferente para quando eu Sim. olho, por exemplo, para uma pessoa que tem um transtorno osteomuscular. Uhum. Sim. A pessoa vai lá, ela tem um problema de ombro, uma dor no ombro, ou ela sofreu algum tipo de acidente e quebrou a perna. Uhum. Poxa, é mais visível e a pessoa ela consegue se explicar melhor e ela consegue levantar a mão com um pouquinho mais de tranquilidade e Sim. falar, opa, peraí, eu tô com a perna quebrada, Uhum. A vou me pessoa pode afastar. ver, né, o que tá Sim. sendo Ela pode afetado. ver, ela tem isso de uma forma muito mais tranquila. Uhum. Só que hoje, pô, por diversas questões de estigma, Sim. questões de medo, questões de os transtornos mentais ainda serem vistos como, poxa, será que aquela pessoa não é preguiçosa? Será que aquela pessoa não Certo tá tabu com Será que é também. verdade mesmo, tabu? né? Será que é verdade? Será que é frescura? Sim. O E as medo pessoas... também, às vezes, muitas vezes, da Muito. demissão, ou às vezes até mesmo o Da visão da funcionário. empresa, Isso, né? da visão da empresa. Muito por quê? Porque as pessoas ainda não enxergam como deveriam enxergar a saúde mental como um transtorno Uhum. mesmo, como algo Sim. que nos acomete, Sim. nos paralisa, tá? Exato. E tem que ser tratado. Então, quando a gente tem esse olhar aí muito enviesado, as pessoas muitas vezes não levantam a mão, Sim. tá? E pode ser por medo, por tabu, por diversos fatores. Uhum. E quando a pessoa não levanta a mão, a gente sai desse cenário de afastamento, né? Que é o absenteísmo, que a gente está olhando números crescentes. Uhum. Só que, gente, isso aí é a pontinha do iceberg. Exatamente. Uhum. Quando a gente base. olha para baixo e a Uhum. gente vê muitas pessoas trabalhando doentes, aí que a gente Sim. fala de presenteísmo, e que tem medo de se afastar, preferem trabalhar doentes sob uma depressão não tratada, sobre uma ansiedade não tratada, essas pessoas também me preocupam muito. Com Porque essas certeza. pessoas precisam de ajuda. Porque Vai em chegar um algum momento elas vão chegar no absenteísmo, Sim, tá? E pode ser que Exato. cheguem num um estado quadro mais já grave, né? clínico, um Quanto estado mais antes grave. for diagnosticado, né, entendido a certeza. necessidade de Exato. uma ajuda profissional, melhor. E até resolve Exatamente. mais Pra rápido. pessoa e pra empresa, Com né? certeza. Pros dois. E tem um dado também que o INSS divulgou, que no ano de 2024, 60%, né, em média, dos afastamentos são de mulheres. Né? E a Verdade. gente tem literalmente a mulher no papel, se sente sempre no papel de tenho que dar conta de tudo, né? Multitarefas. Então é uma mãe, a esposa, Dona enfim, de dona de casa, casa. E assim, trabalha está também, ainda né? vencendo esse papel, né, de liderança. Enfim, como que você enxerga nessa questão? Porque concordo plenamente, assim, o buraco é muito mais embaixo, né? Uhum. O que muitas vezes a gente vê até em pesquisas, eu enxergo, né, como uma pontinha do iceberg. É. Quando a gente olha a base desse iceberg, a gente vê que as questões mentais, elas trazem também uma outra visão, né? A pessoa, às vezes, ela não tá bem, ela tá com problema familiar, ela tá com problemas, enfim, de saúde, tem outros aspectos que ela tá ali, né, gerando esse processo de, enfim, instabilidade emocional. E na questão dessas mulheres, nesse aumento significativo no afastamento de mulheres, como é que você enxerga?
Novamente, a gente tem assim um reflexo do que os transtornos mentais e as pesquisas já trazem, a literatura, né? Uhum, De um acometimento maior do sexo feminino. uhum. Mas a gente tem que olhar também para esse cenário com muita delicadeza, Sim. né? Entender que, poxa, a mulher tem o seu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto turno, né? Sim. E isso vai acometendo também a mulher. E isso pode trazer um transtorno mental para ela. Sim. Mas essa pergunta é interessante, Carol, porque a gente consegue mergulhar ainda mais nas questões da NR1 e que muitas vezes as pessoas elas tratam essas questões como se fosse um produto de prateleira. Uhum, Tá? Então, assim, poxa, eu vou vender uma solução pronta para uma empresa. uhum, Então, por exemplo, quando eu tenho uma empresa que o público é todo feminino, uhum. é uma solução diferente para uma Diferente. empresa que tem o público todo masculino. Masculino, é. Então, eu tenho que identificar muitas vezes nuances dentro da empresa, Uhum. cenários dentro da empresa, da coletividade, Uhum. aí falando um pouco da identificação desses Uhum. riscos psicossociais, porque uma empresa é diferente da outra. Com Se as certeza. pessoas já são diferentes, Com certeza. imagina as pessoas formando um coletivo, então eu tenho coletivos Com diferentes. certeza. Então, essa questão, por exemplo, da mulher é um dos exemplos quando a gente Uhum. traz para um Uhum. cenário de saúde mental. Hoje a gente está olhando também, se formos olhar por grupos, né? Por exemplo, grupos de adolescentes. Hoje nós Uhum. temos um aumento significativo de transtornos mentais, Sim. percentual, né? Nos Uhum. adolescentes, nas Uhum. crianças. Então Sim. era um grupo que a gente olhava um pouco antes, falava, nossa, me preocupo. Mas não Só era que hoje é atenção, uma né? emergência. Exato. Sim. Tá? Então imagina uma empresa em que eu tenho um público muito mais jovem, Jovem. de adolescentes. Poxa, peraí, será que o meu olhar, quando eu vou falar de saúde mental dentro dessa empresa, ele é um olhar igual a quando eu vou olhar, por exemplo, uma empresa em que eu já tenho um público ali dos seus 40, Com certeza é 45 anos? diferente. Com É certeza. diferente. As Ah, A demandas são individualidade, diferentes. né? É, No é. fim, existe a necessidade da individualidade. E né? nessa individualidade, é o que eu falo, a gente tem que estudar melhor Uhum. os planos de ação, estudar a certeza. empresa, e talvez esse seja até um dos motivos que a própria NR está sendo postergada, porque Sim, assim, pra ter uma avaliação. poxa, as empresas hoje, elas estão conseguindo olhar para dentro de casa, Uhum. Uhum. e a gente entra em questões até Sim, mais com certeza. Mais delicadas, delicadas, é. que assim, É. poxa, as empresas estão hoje prontas para olhar para dentro, Uhum. as Uhum. empresas hoje estão prontas para receber um feedback Uhum. do tipo, poxa, peraí, que pode estar adoecendo a sua população, Pra enxergar realmente o que É tá uma gestão. acontecendo, né? Sim. ou um ritmo de trabalho, ou às vezes até conflitos dentro Uhum. da empresa, As causas, é. que são as causas. Exato. Uhum. Será que as empresas hoje elas têm essa maturidade Uhum. para olhar para isso e falar, peraí, eu entendo e eu vou tratar? Eu acredito que não, Sim. Uhum. tá? E aí cabe a quem trabalha com saúde mental, a quem fornece esse Plano de esse ação. tipo de apoio Uhum. às empresas, conscientizar Uhum. as pessoas de tipo, poxa, eu tenho um problema, Sim. eu tenho que levar esse problema para Sim. frente, eu tenho que ter uma solução para isso, porque no final, gente, todo mundo ganha. Sim, Só com que certeza. muitas pessoas, muitas empresas e muitas corporações ainda não estão prontas para olhar para dentro de casa e assumir, Uhum. gente, eu tô errado, Sim. Sim. tenho que mudar. E esse Uhum. processo, ele é doloroso? Sim. Muitas vezes é, que é um processo de Uhum. mudança Sim. cultural. Sim. Então, hoje, ainda a gente não tem esse tipo de preparo tão É porque grande a das partir do empresas. momento que você enxerga ali a causa, você tem que criar alguma estratégia, Com né, certeza. pra tratar aquilo. É, É sair da zona de conforto mesmo, né, nas É. empresas. Sentidos, é. então, exatamente. isso gente- demanda tempo, É. demanda cuidado, enfim. A gente leva pra gente, né, Bru? Com Assim, certeza. poxa, se você tá acima do peso, você fala, vou começar uma dieta e Aham, atividade sim. física. É fácil? No começo, não. No começo, Sim. a gente vai lá, devagarzinho, dói, Uhum. dói mudar a alimentação. Então, se com a gente já é difícil, para uma empresa também é Também é. difícil, porque ela Envolve também... muitas Com pessoas, certeza. né? Muitas pessoas, muitas formas, às vezes, diferentes de pensar, Uhum. uma cultura, muitas vezes, diferente. Uhum. Então, essa questão de mudança cultural, primeiro, ela é uma mudança longa. Uhum. A gente não consegue, assim, chegar na empresa e falar, pô, vou dar uma Um trabalho palestra sobre... longitudinal, né? É longitudinal. Sem Sim. dúvida. Então, assim, eu não consigo chegar numa empresa, dar uma palestra e falar, nossa, Agora resolveu o resolveu problema. tudo. apliquei NR1. Sim, Imagina. sim. Não, é um trabalho que, É. que leva um tempo, né? Leva um Significativo. tempo. E é o que você trouxe, Bru. Para toda ação identificada, tem um plano de ação. Tem uma Exatamente. Tá? Então,
isso também é uma dificuldade. Sim. Você pode identificar, por exemplo, esses fatores de risco e colocar num papel e falar, nossa, que lindo, apliquei. Não, você não Sim. aplicou, tá? Uhum. Porque que diferença fez isso para a Uhum. população? Sim. Nenhuma. Muitas Sim. vezes a gente monta esse arcabouço, né, de dados Sim. e nem mostra para o trabalhador que Exato. preencheu Que essa preencheu, pesquisa é. o que tipo É. de É uma feedback você está realidade, dando. né? É uma realidade, É. mas é uma realidade que tem que mudar. Que tem que mudar. Sem dúvida. Exatamente. Sem dúvida. E pelo fato da NR1, se de fato ela for postergada, a sua opinião, como um gestor de uma multinacional, você acha que as empresas vão ter esse olhar de falar, nossa, a gente precisa enxergar de uma forma ampla, de uma forma sistêmica, fazer um trabalho longitudinal, mesmo que agora não exista essa obrigatoriedade? Se eles vão enxergar ou não, assim... Uma opinião sua, né? Não o que vai ser. Olha, eu acredito O que você acha, eu né? acredito que empresas, algumas sim, Sim, tá? E algumas empresas eu acredito que não, tá. tá? Tá. E aí a gente vai para um ponto que é assim, é o enxergar valor, Uhum. tá? Será que todas, e aí provocações, né? Será que todas as empresas enxergam valor do mesmo jeito? Sim. Porque tem empresas que você vai conversar, por exemplo, sobre NR1, sobre saúde mental, a empresa vai falar, opa, peraí, que Vai legal. priorizar, Exato. Que sim. legal, então a gente está olhando para isso, a gente está olhando para uma Uhum. oportunidade de crescimento das nossas Uhum. pessoas. Uhum. Lindo. Uhum. Só que tem gente que você vai falar, poxa, NR1 entra em vigor. O que o empresário muitas vezes vai pensar? Putz, mais uma coisa para cumprir. Uhum. É, O que a sua Mais equipe... uma check, necessidade, né? Mais né, uma da necessidade. empresa. E aí, assim, o que é o nosso papel enquanto gestores de saúde, enquanto pessoas que trabalham com saúde? É você mostrar para o empresário que não vê valor, o valor Uhum. disso. Sim. O valor de você cuidar das pessoas, Exato. o valor de você investir nas pessoas, porque, novamente, o maior ativo das empresas Sim. são as pessoas. Então, uma vez que você mostra para esse empresário, para esse stakeholder, que é valor você investir em saúde mental, e ele consegue fazer essa mudança cultural, Sim. ou promover essa Sim. mudança cultural, poxa, ganhamos no nosso dia. Sim. Tá? Sim, com Porque nós temos certeza. pessoas sendo assessoradas, pessoas cada vez mais num caminho de Sim. serem saudáveis, Com logo, certeza. uma população Uma saudável. população saudável dentro da E empresa. na sua visão também, né? A gente como empresa, na nossa prática, fazer essa visão, né, em relação ao cuidado sistêmico. Então, realmente, como a gente estava falando, é longitudinal o trabalho. Então, a gente não pode avaliar somente a questão da sobrecarga no trabalho, ou, enfim, a liderança, talvez, que não corresponde a um ambiente sadio, né? Mas a Uhum. gente tem que olhar realmente como está a saúde dessa pessoa, o sono dessa pessoa, a questão da alimentação dessa pessoa, olhar literalmente a base desse iceberg, né? O buraco é muito mais embaixo. Hoje, nessa questão da prática, né? É mais difícil trabalhar todos esses pontos. Quais são os principais desafios, na sua visão, que as empresas vão ter sobre esse cuidado total, né? Porque não é simplesmente como você disse, uma empresa vai chegar lá, vai dar uma palestra, pronto, check, cumprir o que eu precisava ali para os meus funcionários. Para de fato ele ter o resultado, ele vai precisar ter um trabalho amplo e longitudinal. Uhum. E esse trabalho, É. muitas vezes, a gente vai ter que trabalhar em várias outras questões, não somente no âmbito de saúde mental. Então, na nossa prática, a atuação, ela vai embaixo e a consequência vai ser a parte mental, Parte né? mental, Uhum. Quais são os principais desafios, na sua visão, que a empresa, né, você como gestor ali dessa parte de saúde dentro da multinacional, que vocês vão ter para a gente trabalhar literalmente nessa profundidade de cada colaborador ou, enfim, dos colaboradores em geral? Acho que a principal dificuldade é você conseguir abranger todos os pontos que são importantes para uma pessoa dentro de uma empresa. Por quê? Novamente, quando a gente traz o cenário de NR1, ele é um cenário muito mais amplo do que a gente só verificar os fatores de né? risco psicossociais. Tá? Esse trabalhador, uma vez que eu identifique esses fatores, eu tenho que mudar fatores corporativos e coletivos? Tenho. Uhum. Só que para esse mesmo trabalhador, eu tenho que pensar em muitas outras coisas. Uhum. Poxa, será que esse trabalhador, por exemplo, ele tem acesso a tratamento hoje? Sim ou não? Uhum. Poxa, será que esse trabalhador ele foi treinado Uhum. em saúde mental até para identificar sinais e sintomas compatíveis com uma depressão, com uma Uhum. ansiedade? Às vezes a gente consegue pegar dentro de sinais e sintomas um pré-transtorno, né? O que a gente Uhum. chama de pródromo na medicina, Uhum. né? Então, pô, será que ele identifica esses pródromos para levantar a mão e Uhum. conseguir ir a um serviço especializado de tratamento?
Será que eu tenho hoje estruturas dentro da minha empresa? E não necessariamente dentro, mas às vezes empresas parceiras, às vezes redes de apoio. Será que eu tenho essas redes muito bem fomentadas? Um tema que é super importante, né? Que daria mais um podcast de 32 horas, né? Se a gente for falar de saúde psicológica dentro de uma empresa, hoje a gente tem segurança psicológica lá dentro. Então eu tenho trabalhadores que conseguem levantar a mão sem você ser taxado. Será que as pessoas têm tempo hoje para aprender suas funções sem receber pressão? Será que elas conseguem ser elas mesmas dentro de uma corporação? Sim. Então isso envolve também muito um letramento de lideranças, não só um letramento, mas assim, você pegar o gestor, você pegar um stakeholder dentro de uma empresa, você pegar na mão dele e falar, gente, você vai ser meu multiplicador, você vai ser um agente dentro da minha empresa para uma transformação. Então, as principais dificuldades, elas envolvem todas as questões culturais, todas as questões de acesso, todas as questões de letramento e também o quanto que a liderança está engajada nisso. Sim. Tá? Isso é super importante. Sim. E a gente volta na questão do valor. Poxa, se eu não consigo mostrar valor e o gestor ou o empresário ele não vê valor do que a gente está aplicando, isso pode ser só mais um papel. E sendo mais um papel, a gente não transforma. Não tem resultado. Sim. Não tem resultado. Léo, e até aproveitando um pouco esse gancho, né, que você falou dos sinais e sintomas. Eu acho importante a gente trazer aqui no nosso podcast de hoje para pessoa que às vezes acha que pode estar passando por algum transtorno, né, psicossocial. E quais são esses sintomas? Depende, Bru. Eu sei que depende muito de pessoa para pessoa, mas assim, às vezes até a pessoa tá sentindo alguma coisa diferente no dia a dia, mas não sabe se realmente pode ser diagnosticado como Como um transtorno. como um transtorno mesmo. Quando eu gosto desse termo, né? Quando a gente olha os guarda-chuvas da psiquiatria, a gente tem guarda-chuvas diferentes que cabem vários transtornos com seus sinais e sintomas. Então, assim, a gente pode ter, por exemplo, os transtornos de ansiedade, que eles correm muito bem com pessoas que têm um medo exacerbado, que às vezes não consegue identificar, um pensamento acelerado, sempre no futuro, envolvendo medo, envolvendo insegurança. E assim, um fator que é muito interessante e entra até dentro dos critérios diagnósticos do nosso manual de psiquiatria, que é o DSM-5, que é o mais famoso, que é o quanto que isso impacta na sua vida. Tá? Sim. Às vezes nós podemos ter, por exemplo, um transtorno mental ou sinais e sintomas de um transtorno, mas, poxa, isso não está impactando em nada na minha vida, tá? Mas a partir do momento que a gente tem um impacto na minha vida laboral, na minha vida pessoal, poxa, peraí, eu preciso de ajuda. E antes disso, é como eu falei, se eu tenho formas, por exemplo, de identificar sinais e sintomas de uma depressão, aquele humor mais melancólico, não quer muitas vezes sair de casa, quer ficar quietinho dentro de casa, o que você gostava muito antes, você não gosta mais. Não tem mais interesse, né? Um sentimento de culpa excessivo ou de menor valia. Então, se a gente está percebendo, gente, se a gente está percebendo essa faísquinha que está acontecendo, é o momento de levantar a mão. Não necessariamente só dentro do mundo corporativo, dentro da empresa. Não necessariamente. Porque por mais que a gente está aqui falando, né, sobre essa questão da saúde mental em âmbito corporativo, mas até essa atenção dentro de casa, né? Porque muitas vezes a pessoa ela vai procurar ajuda somente quando ela tiver, talvez, alguma falha dentro do trabalho, né? De acordo com o que ela entender ali que não tá legal, né? Mas muitas vezes é interessante a gente olhar mais dentro de casa, no dia a dia, né? Prestar essa atenção, porque tem muitas pessoas que geram um hiperfoco ali no trabalho e muitas vezes não estão bem do lado de fora. Acaba descontando, né? Quando estão em casa, com a família, enfim. Então, dando sinais, né? Fora da empresa. Perfeito. Até porque o núcleo familiar e a socialização e você ter um apoio social faz parte do tratamento. Sim. Tá? Então, é claro, a gente está falando muito corporativo, mas a gente tem que olhar para dentro de casa também. Exato. Sem Você dúvida. olha Começa pra... ali, né? Exatamente. Poxa, quando você olha para sua Começa no família, indivíduo. que olhar você está tendo para sua família? Sim. E aí a gente entra em questões muito mais profundas, Sim. né? Que importância você está dando para a família, que Sim. importância você está dando para o seu tempo, como você está Exato. dividindo o seu tempo. Será que seu tempo está muito mais exacerbado para o Exato. trabalho? Esse equilíbrio entre vida e Exato. profissão, será que ele está bem equilibrado? Está bem homogêneo? Ou será Sim. que eu estou
pendendo muito para Uma Pra um pizza, lado né? ou pro Quantas fatias, outro. eu brinco, né? Quando a gente faz nossa prática. Exatamente. É uma pizza. Quantas fatias dessa pizza você tá Exatamente. literalmente... Depositando pra família, Exato. depositando pro É, trabalho, exato. enfim. É. E essa questão que você citou, né, Léo, das atenções que a gente tem que ter. Como a pessoa ela pode, por exemplo, identificar isso e procurar ajuda, né? Como ela pode buscar essa ajuda? Somente vou procurar um psicólogo, vou procurar um médico de saúde mental, vou pedir ajuda para minha empresa, né? Perfeito, Carol. Porque existe também essa questão do apoio de saúde mental dentro de algumas empresas, né? Como ela pode buscar essa ajuda? Eu acho que o importante é buscar ajuda, tá? Uhum. Independente de onde. Eu acho que a partir do momento que a pessoa ela identifica que ela tem algum transtorno ou que ela tem pródromos, né, que eu Uhum, falei do transtorno mental, ela tem que buscar ajuda onde ela conseguir. Tá? Uhum. Se ela tem um colega médico que pode ajudar, fala com ele. Uhum. Se ela tem uma pessoa, um psicólogo na família, fala com esse É psicólogo. mesmo fora, né, do mundo corporativo, né? Às vezes Tudo. tem um Sim. contato fora da empresa, Perfeito. pode Uhum. começar por lá, né? Se tem uma estrutura dentro da empresa de acolhimento, fale com essa estrutura, tá? Sim. Então, o mais importante do onde é Procurar. Sim. Uhum. é você levantar a mão, tá? Sim. Meu, não pensa duas vezes. Sim. Vai num local seguro, vai numa pessoa que você Uhum. tem segurança, que você tem confiança para falar, Sim. e aí você começa uma linha de cuidado a partir do Uhum. momento que você dispara, não estou bem, Sim. tá? E aí você vai passar por psicólogos, por médicos, por psiquiatras, Sim. mas sempre tangendo essa questão do tratamento, essa questão de você ficar melhor. Legal. Acho que o mais importante é você saber reconhecer, Com certeza. né? É Que difícil, né? não tá legal ali, que alguma coisa tá diferente, né? Uhum. E buscar ajuda. Exato. Exatamente. Quanto antes ser diagnosticado, melhor o tratamento, né? Exatamente, Bru. E se a gente consegue pegar isso no começo é melhor. E, novamente, olha a importância Sim. de a gente fazer esse letramento dentro de casa das Uhum. empresas. Exato. Quando a gente fala de empresas de Sim. novo, né? Se eu consigo treinar as minhas pessoas, né? Uhum. Letrar as minhas pessoas, capacitar as minhas pessoas para falar, opa, peraí, isso aqui pode ser uma ansiedade, hein? Pô, isso aqui pode ser... Você não precisa diagnosticar, né? Deixa o diagnóstico Sim, pro profissional. pro profissional. É. Mas você pode falar, putz, Tá estranho. Tá né? estranho. Tá estranho. tô estranho. Ah, E é legal até, assim, quando a gente sobe um pouco o nível, a gente Sim. treinar as lideranças, para a própria liderança também identificar. sim. Mas identificar para acolher, né? Não Sim, identificar para sim. você chegar lá e falar, meu Deus, É. vamos. Não, não é Exato. isso, pelo Acelerar, amor de né? Deus. Sim, sim. É o acolhimento, né? Mas realizar esse acolhimento. Sim, Então, se eu sim. capacito a liderança e a liderança tiver esse olhar delicado, esse olhar mais esperto, Sim. para olhar, às vezes, para um trabalhador do seu time, um liderado, e falar, putz, essa pessoa não tá legal. Uhum. Chegar da forma correta. Você precisa de ajuda, Carol? Poxa, você sabia que a empresa ela tem um Suporte. suporte Sim. que você pode procurar? E aí a gente constrói relações. E essas Sim. relações, elas têm que ser verdadeiras, têm que ser transparentes, tá? Uhum. Isso é segurança psicológica. Total. E quando a gente vai para o âmbito do profissional de saúde, Uhum. e a gente ter essa conexão tem que ser uma conexão de respeito, de empatia, Uhum. humanizada Cuidado, e né? principalmente sigilosa. Totalmente. Sim. ah. Então é sempre mostrar também pro trabalhador assim, o que você fala para mim, Sim. Fica fica ali. aqui. É. Não vai para liderança, vai para gestão, vai Sim. para ninguém. Mas eu quero cuidar de você Sim. e assim a gente vai ter um Uhum. resultado melhor. Uhum. E qual mensagem? Mensagem ou até mesmo um auxílio, né? Porque nós somos de uma geração que é a geração workaholic, né? Que é bonito falar que dorme 3 horas, que é bonito falar que trabalha 20 horas. Né? E virou natural virou falar, natural, né? Eu sou ficou bonito. ansiosa. Eu sou ansiosa. Eu sou Nossa, sou ansiosa, eu não durmo direito. Estou Ai, ansiosa. trabalhei de madrugada. Então, nós somos de uma geração que é a geração que é workaholic, né? Uhum. Que parece que é bonito você ter desgaste, né? Parece que é uma questão que traz um valor. Que mensagem, ou enfim, como que você poderia trazer uma luz no fim do túnel para essas pessoas? Porque a nossa geração ainda existe uma certa resistência, uma dificuldade para assumir que sim, eu estou cansado, sim, eu não dou conta e tá tudo bem, né? Uhum. Sim, eu preciso dormir, Uhum. né? E pra gente, né? Eu falo, gente como geração, é mais difícil muitas vezes de buscar essa ajuda. E por quê? Existe esses tabus. Ou Uhum. até mesmo, parece que eu sou incapaz, parece que eu não vou ter a melhor performance, parece que é errado eu dizer que eu estou cansado enquanto eu preciso performar mais e mais e mais e mais. Uhum. Que Aquela mensagem? coisa de não ser 100% em tudo, né? E Em tá todos tudo os bem. lados, né? Uhum. Que mensagem, enfim, você poderia passar para essas pessoas, até mesmo para dar um direcionamento?
Legal. Assim, eu gosto de trabalhar muito isso, saindo do contexto corporativo, indo para o consultório. Eu gosto muito de trabalhar isso com meus pacientes na questão de tratamento, tá? Uhum. Eu sempre falo que assim, o tratamento comigo, ele é um plano de ação. Uhum. Não é eu chegar, medicar e tchau, pensa, não é assim, tá? E dentro do plano de ação, quando a gente começa a pensar um pouco em performance, esse tipo de provocação eu trago muito para as pessoas, tá? Vamos falar de performance. Uhum. Você acha que você performa melhor trabalhando 15 horas por dia seguidos, sem comer direito, tomando café o dia inteiro, sem descansar, não almoça direito? Você acha realmente que você está performando? Não, tá? Enquanto que se você trabalhasse, às vezes, muito menos, mas você tirasse um tempo para atividade física, poxa, você está promovendo bem-estar. Sim. Enquanto você consegue comer melhor, o comer melhor, nós temos Mais energia. Você tem reações químicas. Lembra daquela coisa da escola, do ciclo de Krebs, Sim. que você entra com Uhum. glicose e sai com ATP? Sim. Uhum. Que você entra com... É verdade, né? É. Não é só teoria. A gente, é a gente Exato. achava aquela coisa chata, mas né? na Mas faz prática total verdade. Mas faz sentido, né? sentido. Poxa, Não é peraí. à toa. Se eu não te dou comida, Você não tem Você não tem energia. energia. Não tem energia. E energia mental. Disposição. e o cérebro, ele precisa de energia, Sim. gente. Então, se você não come bem, ou se você vai, por exemplo, para um alimento ultraprocessado, tudo mais, você não produz energia e, pelo contrário, você vai produzir outras moléculas Outras substâncias. que não promovem concentração, Sim. que não promovem Pelo foco. contrário, letargia. Uhum. Né? A gente Exatamente. Tem um foco. O café, ele só vai esconder o seu Exato. cansaço. Exatamente. Então, você vai lá Exato. só na cafeína, mas assim, você tá Não dando... vai promover a É. energia necessária, né? Vai. Sabe, eu até faço um paralelo com isso em Uhum. consultório, né? Porque muitas pessoas chegam falando, nossa, eu dormi, acordei um bagaço, né? Que eles brincam até com o palavreado. E, nossa, eu tomei um monte de café, eu preciso de café, eu preciso de café. Eu falo, para e pensa, se seu corpo está cansado, se ele está esse bagaço, né? O que ele tá falando pra você? Estou cansado, estou sem nutriente, estou talvez instável emocionalmente. Uhum. O que você faz? Você ignora todos esses fatores. Você põe a cafeína, que é estimulante, que você vai potencializar Só vai todo piorar, esse né? quadro. Exato. Você vai piorar a sua qualidade de sono, né? E principalmente dependendo da sensibilidade ali da pessoa na cafeína. A pessoa não vai se alimentar direito, não vai ter esses paralelos em relação à atividade física, enfim. E aí, literalmente, ela põe café, o café vai gerar agitação e não foco. É muito diferente. Perfeito. Então, ela vai achar que ela está tendo um rendimento muito bom, porque ela vai estar elétrica, faço muitas coisas. Mas, assim, quando a gente vê o contexto geral, o café é O justamente o que resultado você em disse. si não tem, né? É uma máscara, né? Tampar só com a peneira ali. É exatamente isso, né? E se você for observar a sua rotina de trabalho, você vê que grande parte dela, quando você pratica esse monte de horas e você não come direito, e você não dorme direito, e você não pratica atividade física, são horas improdutivas. Uhum. Então, quando eu trago o tratamento também, essa linha de tratamento para o paciente, a gente repensa muito nisso. Fala, opa, peraí, a gente quer performar? Sim. Então vamos performar direito? Uhum. Vamos comer melhor? Vamos ter horário de dormir? Vamos ter uma alimentação Ciclo mais circadiano, saudável? né? Vamos ter tudo mais regulado? Porque a sua performance vai ser melhor. E, Sem consequentemente, você Uhum. vai fazer mais, menos Em menos tempo. tempo. E aí, o resto do tempo, vamos tirar para você. Isso. Uhum. Poxa, quantas coisas você faz que você gosta? Uhum. Às vezes eu peço pro paciente, lista 5 coisas que você gosta. Eles não sabem falar, né? Eu saio falar 2. Exato. Aí você fala, poxa, peraí. Qual que é seu hobby? Tá Ninguém tudo sabe. bem. Não tem hobby mais. Não, e tá tudo bem. E tá Sim, tudo bem, é. só que a gente tem que redescobrir isso, Exato. tá? Porque isso é saúde integral. E quando a gente pensa nisso, isso é performance. Uhum. Performar é Uhum. isso, tá? Então, o que eu trago de dica, de luz? Eu acho que é a gente olhar um pouco para nós mesmos, Sim. tá? Primeiro, buscar um profissional quando a Uhum. gente tem uma necessidade de, tá? E quando esse profissional for abordar você, a gente olhar um pouco pra gente. Falar, pô, peraí, será que tá certo? Uhum. Será que eu consigo fazer de uma forma melhor? Será que eu consigo ser mais feliz? E aí a gente vai construindo junto ao profissional esse objetivo Legal. de você ser feliz e, consequentemente, sendo feliz, sendo tranquilo, a gente vai ser mais performático. Com certeza. Sem dúvida, Léo. E até refletir, né? Até quanto tempo eu vou conseguir performar desse jeito, né? Exato. Uma hora a conta chega, né? Chega. Exatamente. Tem um gráfico que eu gosto muito, né? Chama a curva de Yerkes-Dodson. E essa curva de Yerkes-Dodson, o que ela faz? Ela coloca desempenho e ansiedade. É muito interessante. Então, no começo, aquela pessoa até mais ansiosa, ela vai performando. Uhum. Por quê?
Porque a ansiedade, gente, vai liberar adrenalina. A adrenalina coloca a gente naquele estado, né? Quase que Neandertal, de ou você corre ou você foge. Então, no começo, gente, você vai estar preparado, poxa, você vai estar mais concentrado. Só que a curva de Yerkes-Dodson vai aumentando. Pô, beleza, vai aumentando sua ansiedade, vai aumentando o desempenho. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Só que tem uma hora, que é um ponto de inflexão da curva, que ela cai. Tem uma queda. E aí é quando a gente fala, principalmente na ansiedade patológica. Então, beleza. Até que ponto eu tô performando? No começo, gente, pode ser que Vai ser performe. maravilhoso. Poxa, tô indo lá, pá, tô fazendo um monte de coisa. Só que eu não sei quando que é a minha curva. Eu não posso chegar pra Carol e falar, Carol, você trabalha até dar 99% da curva. A hora que chegar no 100%, É muito você individual. cai. né? A curva São da vários Bru é diferente da fatores. Carol. Sim. Então, o que eu tenho que promover não é esse aumento de Exato. ansiedade até a performance Extrema. máxima. Exato. Não. Vamos cuidar da Tirar forma proveito ali correta. da forma... Vamos tirar proveito da forma correta. E aí eu performo de uma maneira segura, de uma maneira saudável. E dá pra Sim. fazer. Maravilha. Muito assunto. A gente poderia ficar aqui horas e horas e horas. Milênios falando sobre isso. É um tema extremamente importante, né? A gente trouxe esse âmbito corporativo, mas vocês percebem que ele enraiza para questões pessoais, questões familiares, enfim, todo o cuidado sistêmico que a gente sempre bate nessa tecla, né? A gente gostaria de agradecer demais a sua participação. Eu que agradeço. Foi uma honra. Muito obrigada por tantas dicas preciosas. Acredito que você vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. O assunto que a gente conversou hoje, ele é muito sério. Ele tem que ter muita importância, ter um olhar muito cauteloso, né? Em relação a isso, não somente para as empresas, para os líderes, para as gestões, mas também para o indivíduo, né? Porque no fim, é a partir do indivíduo que tudo começa. Exatamente. Então, se você sente alguma instabilidade, sente que algo está diferente, procure ajuda. Isso vai, com certeza, ter um desempenho, vai ter um papel totalmente diferente na sua vida pessoal, profissional, né? E a gente gostaria de agradecer demais. Muito essa obrigada, participação. Léo. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, meninas. Foi um prazer. É E um tema que eu amo falar. E ainda mais com vocês, especiais na minha vida. Foi um prazer imenso e eu tenho certeza que você irá voltar aqui no nosso podcast. Olha, vou cobrar. Vai voltar com certeza. Sem dúvida. E é isso, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho incrível. Que Obrigado. você faz tanto dentro da empresa Sensacional. como gestor de saúde, mas também em âmbito de consultório, ajudando tantas pessoas. É um momento único, né? Ter um profissional que consiga trazer para vocês, trazer pra gente conceitos, né? E soluções. E Perfeito. ajuda. Muito obrigada. Perfeito, Obrigada, gente. Léo. Obrigado. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhar com as pessoas, né, que você conhece, que a gente vai aí conseguir ampliar os nossos vídeos para as pessoas que estão interessadas. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até o próximo episódio.